Dizem que existe um vale onde a névoa nunca se desfaz. Um véu branco e silencioso cobre tudo, como se escondesse memórias. Memórias antigas demais para serem vistas. Muitos evitam aquele caminho, mas alguns sentem um chamado profundo e inexplicável, como se algo sussurrasse seus nomes no vento. Elias é um desses poucos. Desde criança, ele sonhava com a casa velha, escondida entre colinas cinzentas. Uma casa que parecia viva. Os sonhos ficaram mais fortes com o tempo, até que um dia, ele decidiu seguir o pressentimento que tanto o perseguia. A estrada até o vale parecia comum, até deixar de ser. A viagem de Elias começou tranquila, mas a cada quilômetro o mundo parecia desacelerar. Árvores imóveis, campos parados e o vento ausente. Aos poucos, a névoa surgiu como um animal rastejante, tomando a estrada. O GPS apagou de repente, a sinalização sumiu, só sobrava aquele caminho sem fim. Elias percebeu que não havia retorno. A sensação não era de estar perdido, mas de estar sendo guiado e observado. A estrada terminou exatamente onde a névoa se abriu. Uma clareira silenciosa, tomada por um frio profundo. E no centro dela erguia-se a casa, grande e intacta, mas estranhamente solitária. As janelas escuras pareciam olhos antigos e a porta abriu devagar, rangendo como se reconhecesse Elias. E assim ele entrou. A casa cheirava a livros velhos, madeira úmida e tempo esquecido. A impressão era clara. Ela esperava por ele. E o salão principal estava cheio de móveis cobertos de poeira e quadros que retratavam paisagens enevoadas e uma lareira apagada há anos. A casa parecia congelada em um instante e ao mesmo tempo viva sob a superfície. A cada passo de Elias, o piso rangia como se a casa respirasse. Ele sentia que não estava sozinho, apesar de nada se mover. Era como entrar num lugar que lembrava dele, mas ele não se lembrava do lugar. E perto dali ele viu, em uma mesa isolada, um antigo diário. E ao pegá-lo e abri-lo, ele percebeu algo estranho. A letra era firme, mas nervosa, como se o autor escrevesse com pressa. O diário descrevia sombras sem corpo, vozes vindas da névoa e a sensação de que a casa atraía pessoas específicas, pessoas escolhidas. E o último trecho dizia: quando o chamado for atendido, a casa terá enfim o seu guardião. E dessa forma, Elias sentiu o peito gelar. O diário parecia escrito para ele. E assim, a noite caiu rapidamente, sem pôr do sol, como se o vale tivesse seu próprio relógio. A névoa ficou mais densa e começou a deslizar pelas janelas, entrando devagar pela casa. E então vieram os sussurros, baixos, repetitivos, chamando seu nome. Elias, Elias. A temperatura despencou e as portas ao redor começaram a se fechar sozinhas. A casa não queria que saísse, e no andar de cima, apenas uma porta não estava trancada. E uma luz fraca brilhava por baixo dela, como se algo pulsasse lá dentro. A maçaneta estava quente e a porta tremia. E uma voz não humana disse: "Você voltou." A porta se abriu sozinha e dentro havia apenas um espelho enorme. Mas o espelho não mostrava Elias. Ele mostrava a casa por dentro, como se fosse um organismo que engolia lembranças. E ao redor, figuras feitas de névoa o observavam imóveis esperando. E assim Elias sentiu a névoa subir pelas pernas. Ele tentou recuar, mas não conseguiu. E desse jeito, a névoa envolveu Elias até que tudo ficou escuro. Sons distantes ecoaram, como passos e respirações que não eram dele. Quando abriu os olhos, Elias estava sentado na poltrona do salão. Mas não era mais ele. Era parte da casa, da história, do ciclo. A casa sempre escolhia alguém. E agora era sua vez de vigiar. E dessa forma, a névoa nunca desaparece do vale e a cada década alguém sente o mesmo chamado que Elias sentiu. Uma estrada muda sozinha, uma rota aparece onde não deveria
e uma pessoa sonha com a casa. A névoa sussurra, a casa espera e o ciclo recomeça. Então era isso, um vídeo diferente, contando uma história de terror, bem curta. Se esse vídeo der certo, talvez eu traga outros parecidos, enquanto não sai análise de filmes. Espero que tenham gostado. Deixem um like se gostaram, se inscrevam no canal se for novo e também de hypar o vídeo se aparecer essa opção para você. Até o próximo e tchau! Dizem que existe um